E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jaziel e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando os meus sketchbooks. Esse daqui é o meu primeiro sketchbook. Eu tinha comprado ele para fazer anotações de pintura, mas eu acabei mudando de ideia e comecei a desenhar nele. Esse primeiro desenho eu gostei, o resultado ficou muito bom. Esse daqui eu já não gostei tanto, esse não foi eu quem fiz. E eu usava ele para estudar coisas aleatórias, principalmente relacionados a retrato. Essa é a minha irmãzinha. Eu gostei bastante desse desenho também. Desenhos de perspectiva. Foi a primeira vez também que eu comecei a estudar alguma coisa sobre perspectiva e partes do corpo de forma bem separada. Nariz, boca, olhos, mãos, luz e sombra. Às vezes eu pegava alguns desenhos aleatórios que eu gostava e tentava replicar. E também foi a primeira vez que eu descobri sobre desenho gestual e comecei a fazer alguns desenhos. Eu não desenho há muito tempo, faz talvez 2 anos que eu tenha começado a desenhar. Porém, eu acho que através desses sketchbooks aqui dá para ter uma noção da minha evolução. E eu acho que foi uma evolução relativamente boa em comparação ao tempo que eu tenho para estudar, já que geralmente eu desenho nos horários de almoço. Esse daqui é uma página que eu gosto bastante. Essa também, eu gostei bastante do resultado dos olhos. Essa árvore também foi um dia muito interessante. Eu fiz ela em um parque e foi meio que um plenar. Alguns desenhos de anatomia e eu esqueci o nome que se dá para isso aqui, mas esse caderno eu estudava mais anatomia. Essa página também eu gosto bastante, principalmente desse esqueletinho aqui, mas essa parte ficou bem estranha. E aqui não tem muitos desenhos. São mais desenhos simples, bem ruins na verdade, e algumas anotações. Esse daqui ficou bem bizarro. Esse eu gostei. Algumas páginas em branco, porque eu começava a desenhar e aí eu perdia a vontade ou a criatividade e não saía nada. E aí a página ficava em branco e eu partia para a próxima. Aqui já estava chegando no fim do caderno e eu não sei se é um problema meu, mas quando o meu sketchbook está acabando, eu fico meio desanimado de desenhar. E eu comecei a desenhar coisas aleatórias. Essa página aqui eu tava treinando expressões. Esse aqui até que deu certo, os outros nem tanto. E acabou esse sketchbook. Depois eu comprei esse. Eu optei por comprar um maior. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz. Eu gosto bastante dele também. Aqui eu ainda estava... Aqui eu ainda estava estudando perspectiva, mas ainda não sou bom. Esse deu errado. E aqui eu voltei a estudar anatomia. Porém agora eu estava colocando mais músculos no desenho e não... Músculos não, pele. Tentando dar um próximo passo, não sei. Essa parte eu estava estudando textura, eu gosto bastante dela também, inclusive. Aqui, eu não lembro o que eu estava estudando aqui. Aqui eu sei que é composição para pintura. Aqui eu estava mais interessado em pintar do que desenhar. Então eu estava pintando bastante e me aprofundando um pouco mais. Tem bastante desenhos aleatórios. Esse daqui eu gosto muito dele. Eu acho que a proporção dele ficou muito boa e a maioria, 90%, são
referências que eu pego no Pinterest. Esse daqui foi de um quadro que eu fiz, eu queria fazer um esboço, um rabisco para saber como seria o quadro. Mais uma vez, páginas em branco, porque eu fiquei sem criatividade, e anotações sobre pintura. Aqui tem bastante também, porque eu não tenho um caderno próprio para anotar pinturas sobre pinturas ou alguma coisa do tipo, e eu uso o meu próprio sketchbook para isso. Aqui eu estava estudando luz e sombra. Aqui eu esqueci o nome dessa técnica, mas ela tem um nome e eu estava estudando essa técnica que inclusive eu uso até hoje para fazer os meus desenhos. E às vezes eu só rabisco coisas aleatórias. Essa página aqui eu gosto bastante também, eu acho que as mãos ficaram muito boas. Principalmente essa daqui, segurando o tecido. Essa página também eu gosto bastante. Eu acho que já dá para perceber um pouco de evolução no corpo humano aqui em relação ao outro sketchbook, ao primeiro, que é esse pequenininho, mas ainda estava bem ruim, tinha muita coisa para melhorar. Ainda tem, na verdade, desenhar é assim, né, uma constante evolução. E aqui também tem mais estudos de pintura. Esse daqui eu gosto bastante dele, das curvas do corpo, eu acho que ficou bem legal. Ficou com bastante movimento. Aqui eu já estava tentando misturar um estudo de anatomia com gestual para não ficar um desenho tão engessado, para ele ficar mais fluido, não sei se essa é a palavra correta, mas eu acho que dá para entender bem o que eu estava tentando alcançar. Aqui eu estava estudando luz e sombra. Esse desenho eu gosto bastante, porém a proporção dele não me agrada muito. Esse daqui também eu gosto bastante, mas as pessoas do meu trabalho pegaram ele para ver, e isso daqui é carvão. E elas colocaram a mão em cima e sujaram todo o desenho, que é bem triste, né? Aqui foi desenhos aleatórios. Aqui também. Aqui deu errado, eu simplesmente desisti. Mãos. Nessa época que eu estava bem desanimado de desenhar, aqui foi um estudo para pintura de composição. Aqui também composição e proporção áurea, que é a Fibonacci, né, como eles chamam. Aqui também era de um quadro que eu fiz. Eu não tenho uma foto aqui, mas tem no meu Instagram. Se você tiver curiosidade de ver como ficou o resultado final, o link vai estar aí na descrição. E inclusive eu acho que até hoje foi o quadro que eu tive um melhor resultado. Mais uma vez, telas em branco e desenhos que eu fiz por curiosidade mesmo. Por curiosidade não, sem motivo nenhum. Eu estava entediado e comecei a rabiscar. Esse daqui eu também gostei bastante do resultado. Esse eu não terminei porque eu não gostei do resultado e deixei ele pelo meio. Se você também faz isso, deixa aí no comentário. Mas eu tenho a mania de começar um desenho e não terminar. Igual essa lua que eu ia fazer e deixei por aí. Aqui eu estava estudando como os ossos influenciam nas curvas do corpo, no contorno do corpo, para me ajudar a entender melhor. E aqui luz e sombra. O desenho manchou tudo, mas também era um estudo de anatomia. E aqui eu já estava pegando alguns desenhos para fazer um desenho completo, com estudo de talvez anatomia, não sei se isso daqui se aplica à anatomia, mas estudar o corpo, como ele interage, se movimenta e
colocar textura usando a luz e sombra, mas eu não gostei muito do resultado. Porém, dá pra ver uma evolução legal ali. Esse daqui foi de um quadro, eu não fiz dessa forma, eu mudei, mas o quadro também tá no meu Instagram. Aqui é o mesmo estudo, no mesmo quadro, para os personagens. Esse aqui eu gostei bastante. Eu acho que ele ficou bem suave e também o desenho não tem muitos traços marcados e não sei, me passa uma sensação bem natural, sabe? Eu gostei bastante. Isso aqui eu não tinha que desenhar e comecei a inventar qualquer coisa porque estava no fim e, como eu disse, eu fico meio desanimado. E o meu sketchbook atual é esse daqui. Eu comecei com esse desenho, não gostei dele também. Ficou meio, não sei, não me agradou. Aqui ainda é um estudo para um quadro. Aqui não, aqui já é desenhos prontos. Eu gostei bastante desse, também ficou bem suave. Ele tá bem manchado agora, mas eu acho que ele ficou bem... não sei que palavra eu posso usar, mas ele não tem muitas linhas marcando e o contraste dele ficou bem legal. Aqui ainda é um estudo para um quadro. Esse personagem eu coloquei no quadro, alguns eu mudei. Esse também eu coloquei no quadro e a composição final do quadro foi praticamente essa daqui. É um quadro do apóstolo Paulo. E eu gosto bastante também de arte sacra e pretendo fazer mais. Esse desenho aqui eu gostei também. Eu estava estudando luz e sombra e o peso da minha mão na hora de segurar o lápis, porque eu tenho uma mão bem trêmula e isso acaba atrapalhando na hora de segurar o lápis, na hora de fazer um desenho que precise de mais calma ou controle. Esse daqui eu gostei bastante também. Ele ficou bem com passagens de tons bem suave e não ficou tão marcado, pelo menos aonde eu costumava marcar mais, não está marcado e eu percebi uma evolução. Esse daqui também, gostei bastante, dessas mãos aqui também. Aqui eu já comecei a colocar mais textura nos meus estudos. Esse daqui também é de um quadro, e no final ele ficou assim, com essa composição, eu não mudei. Também está no meu Instagram. Esse daqui é de um quadro que eu ainda vou fazer. E esse daqui também é do mesmo quadro. Aí bati na câmera de novo. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. É do mesmo quadro. Provavelmente essa daqui vai ser o final. O que eu vou usar. Em cima de uma composição. Aqui eu estava estudando um pouco de... eu não lembro o que era. Eu estava estudando fazer desenhos rápidos, o mais rápido que eu pudesse, com alguns estudos de pinturas famosas. Se eu não me engano, essa é do Sorolla. Esse é o mesmo estilo de estudo, do mesmo artista. E aqui uns estudos de rostos em perspectivas diferentes. Esse eu não gostei. Na verdade, eu só gostei desse aqui, mas tem uma passagem muito escura aqui que acabou chamando a atenção e tirou um pouco a naturalidade do desenho. Aqui é a mesma coisa. Esse desenho aqui ficou bem ruim. Esse daqui também não gostei, ficou bem ruim. Eu tenho bastante dificuldade para fazer os olhos e tenho que melhorar isso. Esse daqui foi a mesma coisa. Era um estudo rápido. A minha intenção era fazer o mais rápido possível um desenho usando traços bem retos e marcantes. Esse daqui, eu não sei o que eu queria, só desenhei à toa mesmo. Esse daqui era um desenho de perspectiva que eu comecei, mas não terminei.
porque acabou o meu horário de almoço e no outro dia eu não estava mais com vontade de começar ele, de terminar ele, na verdade. Aqui são desenhos gestuais, eu não treino muito gestual. Aqui são referências que eu peguei para fazer estudos e coisas do tipo. E esse estudo aqui era um estudo demarcando a luz e sombra para poder fazer esse daqui, que seria um estilo um pouco mais acadêmico. E esse daqui eu gostei bastante também, porque a passagem da luz e sombra ficou bem interessante. Porém ele tá meio sujo, manchado, porque eu ainda não tenho tanta técnica. Mas eu tô tentando isso, melhorar isso. Esse daqui eu não gostei, eu acho que ficou bem estranho. E aqui tem um desenho que eu não sei se dá pra ver, que eu comecei, porém perdi a referência e não consegui achar de novo. E o desenho ficou incompleto. E essa daqui é a última página dos 2 últimos desenhos que eu fiz, com algumas anotações sobre passagens de luz e sombra. Aqui eu não fiz anotações, mas o estilo é o mesmo. E a minha intenção é tentar mesclar a minha técnica com um pouco do desenho acadêmico. Enfim, esse daqui são os meus sketchbooks e essa é a minha evolução em 2 anos. Eu acho que comparando os desenhos dá pra ver uma certa evolução, principalmente na passagem dos tons, mas como eu disse, é algo que é bem progressivo, né? Você tem que ir aos poucos, um passo por vez a cada dia, até você chegar onde você quer. Mas a arte, eu acredito que seja algo que você está sempre aprendendo, sempre melhorando e nunca vai chegar no seu melhor. Isso é bem interessante para mim e eu gosto bastante de guardar e comparar os meus sketchbooks para comparar o meu progresso, a minha melhora. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre os meus desenhos, críticas construtivas para que eu possa melhorar e a sua opinião também, se você acredita que eu tive ou não uma melhora nesses 2 anos.